Habilidades em ventilação mecânica. Hoje, nessa semana, vamos ver esse artigo aí que foi publicado recentemente, que fala sobre cânula nasal de alto fluxo, que é um assunto que está em alta, ou VNI pós-extubação de paciente de alto risco, certo? Então, o artigo foi esse publicado na revista JAMA. Efeito da cânula nasal de alto fluxo versus VNI pós-extubação na reintubação e insuficiência respiratória em paciente de alto risco. Tá? O artigo inicia, o autor ele relata que temos 3 métodos de aumento de oxigenação após extubação, que é a oxigenoterapia convencional, oxigenoterapia por alto fluxo e a VNI. Ele relata que os benefícios da cânula de alto fluxo no aumento da oxigenação e manejo de secreção. Diz que já temos alguns bons resultados que suportam, né, a cânula de alto fluxo. Relata que a VNI pós-extubação ela tem uma evidência fraca, apesar de 2 meta-análises que mostram um bom uso da VNI em reduzir a taxa de reintubação. No entanto, essas meta-análises elas mesclam pacientes gerais e pacientes de alto risco, sendo que o público de alto risco é apenas 35% do total e tendo pouca evidência para paciente de alto risco. Tá? Então ele compara os benefícios da VNI com a oxigenoterapia, relatando que a oxigenoterapia de alto fluxo ela tem um custo menor e gera mais conforto ao paciente. Tá bom? Então o objetivo do estudo foi avaliar a hipótese de a terapia de alto fluxo não ser inferior à VNI em intubações planejadas com o objetivo de reduzir a reintubação e insuficiência respiratória pós-extubação em pacientes de alto risco. Métodos: os pacientes foram pesquisados entre setembro de 2012 a outubro de 2014, randomizados, e foram conduzidos em 3 unidades de terapia intensiva, todas na Espanha. Os pacientes admitidos foram todos aqueles que estavam sob ventilação mecânica por mais de 12 horas, que estavam prontos para extubação. Foram excluídos pacientes que pediram para não serem ressuscitados, traqueostomizados, com hipercapnia durante o teste de respiração espontânea e com extubação acidental. Os pacientes que preenchessem ao menos um dos seguintes critérios eram considerados como paciente de alto risco. Quais foram os critérios? Idade maior que 65 anos, insuficiência cardíaca como causa primária da ventilação mecânica, DPOC moderado ou grave, APACHE maior que 12 no dia da intubação, IMC maior que 30, problema na permeabilidade da via aérea, incluindo o risco de edema laríngeo, incapacidade de lidar com as secreções respiratórias, sendo a tosse, reflexo de tosse ineficaz, inadequado, ou necessidade de aspiração mais que 2 vezes dentro de 8 horas antes da extubação. Ventilação mecânica prolongada, qual o autor se referiu sendo como falha na primeira tentativa de extubação, 2 ou mais comorbidades que estão relacionadas no apêndice, e ventilação mecânica por mais que 7 dias. O protocolo de desmame utilizado incluiu avaliação diária dos critérios de desmame, que foram a recuperação da doença crítica, causa
intubação. Critérios respiratórios, como a relação PaO2-FO2 maior que 150, com FO2 menor que 0,4, menor que 40%, PIP menor que 8 e pH maior que 7,35. Era o critério respiratório adequado para prosseguir o teste de extubação. E critérios clínicos também foram utilizados, como ausência de sinais de isquemia miocárdica, ausência de drogas vasoativas ou em doses baixas, frequência cardíaca menor que 140, hemoglobina maior que 8 gramas por decilitro, temperatura menor que 38, sem uso de sedativos e tosse espontânea adequada. Os pacientes que preenchessem os critérios tanto clínicos, respiratórios e a reversão da causa de intubação eram submetidos ao teste de respiração espontânea. Aqueles utilizaram ou tubo T ou pressão de suporte de 7 por 30 a 120 minutos, por 30 minutos a 2 horas. Acredito que teria maior eficácia se tivesse padronizado também o teste de respiração espontânea, apesar disso não ter efeito significativo no estudo, mas era melhor ter padronizado um tipo de teste de extubação, um teste de respiração espontânea. Depois disso, os pacientes que tolerassem o teste eram reconectados ao ventilador, era feita uma avaliação clínica de manejo de secreção, de patência de via aérea e de obstrução de via aérea. Os pacientes eram posteriormente randomizados no grupo VNI ou no grupo terapia de alto fluxo por cânula nasal. Intervenção, os pacientes com terapia de alto fluxo, ela foi aplicada imediatamente após a extubação, com fluxo inicialmente de 10 litros por minuto e era aumentado por 5 litros por minuto, de 5 em 5 litros por minuto, até o paciente experimentar alguma sensação de desconforto. A temperatura foi ajustada em 37 graus, ao menos que o paciente tivesse queixado-se de estar muito quente. E a FO2 foi ajustada para manter uma saturação maior que 92%. Após 24 horas, a terapia de alto fluxo era interrompida e, se necessário, o paciente recebia oxigenoterapia convencional. A VNI foi feita por máscara full face, que foi entregue continuamente após a extubação pelo período de 24 horas. Após a retirada da VNI, o paciente era submetido à oxigenoterapia por máscara de Venturi. A PIP e a pressão de suporte era ajustada para manter uma frequência respiratória de 25 por minuto e uma troca gasosa adequada. E a FO2 também foi ajustada para manter uma saturação de maior que 92%. Tá? O uso de sedativos em doses baixas para aumentar a tolerância da VNI não foi utilizado e os grupos receberam o mesmo tratamento pela equipe, era a mesma equipe, com exceção do protocolo pós-extubação de VNI ou cânula de alto fluxo. Os resultados primários medidos foram a reintubação dentro de 72 horas após a extubação e a insuficiência respiratória após extubação, onde o autor relata um pouco das causas, e os resultados secundários foram PAV, pneumonia associada à ventilação, sepse ou insuficiência respiratória ou insuficiência múltipla de órgãos, mortalidade e tempo de estadia na UTI, entre alguns outros critérios utilizados pelos autores. Vamos agora aos resultados do estudo. Quanto aos resultados, durante o período do estudo, a gente vai acompanhar aqui pelo fluxograma dos participantes. 1.211 pacientes receberam ventilação mecânica por mais de 12 horas e estavam elegíveis para teste de respiração espontânea. 607 foram excluídos, 604 randomizados
314 para o grupo VNI e 290 para o grupo de oxigenoterapia de alto fluxo. Foram descontinuados 2 em cada grupo. Essa é a figura 1. A tabela 1, ela mostra as características basais dos pacientes, onde temos uma amostra homogênea, com exceção em 2 pontos, onde há uma pequena diferença que eu destaquei já aqui, que foram a insuficiência cardíaca como causa primária da ventilação mecânica, que foi maior no grupo VNI, 9,9% e 5,5% no grupo de oxigenoterapia de alto fluxo. Outras causas de doenças respiratórias também foi maior no grupo de alto fluxo, mas não sabemos quais são essas outras causas e quantas causas poderiam ser. O outro dado que mostra uma pequena diferença é a causa de admissão cirúrgica, sendo maior no grupo de alto fluxo, tá? O grupo de alto fluxo correspondeu a em torno de quase 44% e no grupo VNI 33%, certo? Os resultados primários estão mostrados na tabela 2, aqui é a continuação da tabela 1, sem outros dados significativos, tá? A tabela 2 mostra os resultados primários, como causa de reintubação, temos 19% no grupo VNI e 22% no grupo alto fluxo, no entanto, sem superioridade, sem diferença significativa, não foi superior, e a insuficiência respiratória pós-extubação foi maior no grupo VNI, 39,8%, 26,9% no grupo alto fluxo. E eu destaco aqui dessas causas de extubação, de insuficiência respiratória pós-extubação, em ambos os grupos a principal foi a incapacidade de manejo de secreção, sendo que essa avaliação do manejo de secreção ela foi avaliada antes da extubação. Então ela pode ter se desenvolvido pós-extubação, como pode ter sido alguma falha de prever de fazer uma avaliação adequada dessa capacidade dos pacientes de manejar essa secreção de maneira adequada, da avaliação do pico de fluxo, da efetividade da tosse. As outras foram em menor quantidade, menor importância. As causas de reintubação não respiratória foi maior no grupo de alto fluxo, 5,2%. Esse rebaixamento do nível de consciência foi apenas 1,9% no grupo VNI. O tempo para intubação demorou mais tempo no grupo de alto fluxo e menos tempo no grupo VNI. E o tempo de estadia na UTI foi menor também no grupo de alto fluxo, 3 dias contra 4 dias do grupo da UTI. Levando em consideração que esses pacientes ficaram por 24 horas na terapia de alto fluxo ou na VNI, a gente vê que já foi próximo da fase final que esses pacientes foram reintubados ou falharam. Aqui a figura que mostra a taxa de reintubação, tá? A gente vê que nas primeiras 24 horas, que foi o tempo que o paciente ficou de fato com a VNI ou com a terapia de alto fluxo, os resultados foram similares, ali em torno de 10% de reintubação. Após essas 24 horas, quando eles foram para a oxigenoterapia convencional, que a gente vê um aumento da reintubação, que foi maior na terapia de alto fluxo, mas sem grande diferença, 22% contra 19%. Tá? Então, nós notamos que durante o tempo que o paciente ficou, de fato, com a proposta da terapia em si, os resultados foram similares.
Tá? Aqui foi feita a mortalidade dentro de 28 dias, também sem grande diferença, muito próxima, né? Uma mortalidade baixa, em torno de 20%, mas também sem diferença entre o impacto de um tipo de terapia pós-extubação perante o outro, certo? Vamos agora para a parte final do artigo, que é a discussão. Quanto à discussão, o estudo provou que os pacientes que estiveram com o alto fluxo tiveram uma taxa menor de insuficiência respiratória pós-extubação e que o alto fluxo não foi inferior à VNI, pode ser usado tanto o alto fluxo quanto a VNI, para prevenir a reintubação. No estudo, o autor relata que a VNI teve uma taxa de reintubação em torno de 19%, enquanto em outros estudos foi um pouco menor, entre 11% a 16%. Ele relata que os fatores que podem explicar essa diferença foram o protocolo de 24 horas, representando uma subutilização, né, um tempo não adequado. Outros estudos em média eram feitos por 48 horas. E segundo, foi a impossibilidade de utilizar sedativos em doses baixas para aumentar a tolerância à VNI. E também o outro fator que ele relata foi a presença de pacientes com maiores riscos, fatores de risco para a reintubação. Tá? Outro fator que o autor vem elucidar no artigo foi que a terapia por 24 horas, que foi o que a gente mostrou mais ali em cima, pode ter sido insuficiente. Mas o protocolo do fluxo de paciente no hospital, nos hospitais espanhóis que participaram da pesquisa, é assim: os pacientes ficam por 24 horas, depois eles vão para os apartamentos onde não pode ser utilizado, não tem a utilização de alto fluxo. Então, eles sugerem que estudos que possam ser com maior tempo poderiam ter melhores resultados. Mostra que a gente falou ali em cima, que teve um aumento maior após as 24 horas, e ele relata o estudo feito por Maggiore et al., onde encontrou uma taxa menor de reintubação de 3,8%, onde foi feito por 48 horas. Tá? Sugere que a seguir que a terapia, as terapias de VNI ou terapia de alto fluxo, elas podem não somente melhorar os resultados pós-extubação, no entanto, por uma melhora do conforto do paciente e de variáveis gasométricas, elas podem mascarar uma deterioração clínica. Então, ele sugere que elas possam ser utilizadas como terapias preventivas, são eficazes. Ele sugere que elas devam ser usadas por 48 horas e que os protocolos devem variar baseado num período fixo e não sobre parâmetros clínicos, pois eles podem acabar, se variar por parâmetros clínicos, atrasando uma reintubação que pode vir a causar um aumento da mortalidade. Pode mascarar uma deterioração e aumentar a mortalidade. Como outros estudos já mostraram que, se não houver melhora clínica da VNI, né, estudos clássicos que mostram como uma melhora da VNI pós-extubação em até 2 horas deve-se proceder à extubação. No caso aqui, a VNI tanto a VNI quanto o alto fluxo estão sendo usados como terapia preventiva e não
curativo. Então ele pode ser usado por até 48 horas, ele sugere esse tempo, fixando esse tempo fixando baseado no tempo e não em parâmetros clínicos ou protocolo, certo? O autor sugere que a taxa de sucesso da terapia de alto fluxo pode ser devido à melhora da hipoxemia, redução do trabalho respiratório e melhora da fadiga muscular, além de melhorar o manejo de secreções e reduzir a obstrução de vias aéreas pelo condicionamento do ar inspirado, do gás inspirado. Os pacientes com alto fluxo, eles tiveram uma FiO2 12 horas após a extubação menor que os pacientes com VNI, como mostrado aqui, em média da VNI foi 40 e do alto fluxo 35. O fluxo de gás dos pacientes de alto fluxo foi em média 50 e o tempo de VNI foi em média 14 horas. Os pacientes não toleraram de fato as 24 horas. Com esses fatores, o autor sugere que essa melhora da FiO2 nos pacientes com alto fluxo pode ser por conta da tolerância maior do alto fluxo perante a VNI, onde completaram as 24 horas, enquanto em média na VNI foi de 14 horas, certo? Além disso, o autor sugere que os pacientes nesse estudo, como tiveram uma média de 50 litros por minuto, foram pacientes de alto risco, enquanto com paciente de baixo risco foi uma média de 30 litros por minuto em outro estudo, reforçando a ideia de que a tolerância desse fluxo, o fluxo realizado, pode ser um marcador de severidade de doença ou em relação à oxigenoterapia. Então, quanto maior a necessidade de fluxo que esse paciente precisa, maior é o risco desse paciente, maior é a severidade, a gravidade da insuficiência respiratória. Por fim, em relação à hipercapnia, o autor relata que o mecanismo até hoje explicado para reforçar a ideia da terapia de alto fluxo é que ela tem a possibilidade de lavar o espaço morto. E os pacientes com insuficiência respiratória devido à hipercapnia foi menor no grupo de alto fluxo, 3,8 vezes 6,7 no grupo VNI, apesar de isso não ter refletido em reintubações por causa de hipercapnia maiores. Foi de 2% no grupo VNI versus 2,5% no grupo de alto fluxo, apesar de como falado, teve uma hipercapnia melhor, uma insuficiência respiratória por causa da hipercapnia menor, porque tem essa possibilidade de lavar o espaço morto. Então, a outra explicação que o tempo de VNI sugere que esse desconforto pode ser a causa da maior pressão parcial de gás carbônico, não somente a possibilidade de lavar o espaço morto, mas por ter também os pacientes com VNI ficaram em média um tempo menor e, consequentemente, sem a VNI, o paciente teve uma maior retenção de CO2. Quanto às limitações do estudo, o autor relata que a principal limitação foi a seleção dos pacientes com alto risco de intubação, pois não há nenhum modelo validado que preveja com precisão a falha de intubação desses pacientes, certo? Tem algumas outras limitações que o autor relata. A principal foi essa, e a incapacidade de poder cegar os
os avaliadores, né, mas eles não participavam das decisões clínicas. Então, para concluir, o autor finaliza evidenciando que em pacientes de alto risco também a oxigenoterapia de alto fluxo ela não é inferior à VNI para prevenir a reintubação e a insuficiência respiratória pós-extubação. Mais um artigo aí que evidencia a qualidade mais um artigo que a gente está trabalhando, que evidencia a oxigenoterapia de alto fluxo como um grande benefício que está sendo descoberto recentemente pelos pesquisadores. Mais um artigo que comprova sua eficácia agora em pacientes de alto risco de extubação, mostrando que ela não é inferior à VNI. Bom, com isso finalizamos esse artigo, nosso terceiro artigo do canal. Se você gostou, curte o canal, compartilha esse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.